Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso Science Day 2020. Eu sou o professor Fábio Silva e, juntamente com o professor Fábio Vieira, o nosso convidado da palestra 4, intitulada Educação Física, da Ciência da Saúde, da Educação ou do Esporte. Então, são várias palestras aí ao longo do dia e hoje, nesse exato momento, a palestra 4, agora às 16h01. É uma forma que eu criei em retribuição aí ao nosso dia, né? Consolidar cada vez mais a atuação no profissional de educação física em todas as frentes de trabalho, em todas as oportunidades que surgirem. Logo pela manhã, nós tivemos a primeira palestra do professor Alex Ribeiro, falando sobre volume de treino e hipertrofia muscular. Logo na sequência, nós tivemos também o nosso Bruno Vespasiano falando sobre atividade física e exercício físico na prevenção da obesidade. Agora, no início da tarde, eu estive conversando com vocês na palestra 3, falando sobre a atuação do profissional de educação física no SUS. E agora a gente entra com a palestra 4 do professor Fábio Vieira, falando sobre educação física, ciência da saúde ou da educação ou do esporte. O professor Fábio Vieira já está aqui, vou convidá-lo para fazer parte da nossa ao dia do profissional de educação física neste Science Day 2020. Olá, professor! O xará Fábio Vieira, seja muito bem-vindo ao Science Day 2020. Como é que está, xará? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Assisti as outras palestras, todas alto nível, e quero fazer de tudo para pelo menos manter o nível. Eu não tenho dúvida que essa qualidade ela vai se manter até às 21 horas. Eu não tenho dúvida alguma. Professor, hoje pela manhã, só para os colegas que estão chegando agora, nós já tivemos duas palestras pela manhã. A primeira palestra foi do professor Alex Ribeiro, falando sobre volume de treino e hipertrofia muscular. Logo na sequência veio o nosso colega, camarada, Bruno Vespasiano, falando sobre a importância da atividade física, exercício físico na prevenção da obesidade. Essas foram as duas palestras da manhã. Agora, na tarde, eu criei aqui a cadeira, bati o papo com a galera na palestra 3, respeito da atuação profissional de educação física no SUS, né, uma outra oportunidade de trabalho, e agora nós chegamos aí com a sua palestra, a educação física, ciência da saúde, ou é da educação, ou é do esporte. Mas, sem mais delongas, eu vou passar logo a bola para você, a peça principal da palestra 4 aqui, para sua apresentação e apresentação pessoal, obviamente, e você fala na tarde de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao Science Day 2020. Muito obrigado, xará. É muito bom poder falar, ainda mais num dia como esse, né? Hoje a gente completa aí 22 anos de reconhecimento profissional, né? Isso muda muito. Isso é muito importante, porque embora nós tenhamos aí relativamente pouco tempo de profissão, se a gente lembrar como era antes, ou do que ouvimos dos nossos professores, né, de como era antes, o profissional de educação física era um negócio complicado, tanto que nós nem éramos chamados de profissionais de educação física, era uma bagunça. Então, professor Lúcio, tudo bem? Muito bom. Daqui a pouco é você. Então, vamos lá. Mas então, gente, como o meu xará já comentou, né? Sou o professor Fábio Vieira, sou formado em licenciatura plena
mestre em educação física na área de performance humana e doutor em ciências do movimento humano. E aí, depois que eu concluí o doutorado, eu comecei a pensar em dois livros que eu li durante a graduação. Um deles perguntava o que é educação física. Eu dizia, o que é educação física? Né? Se eu não me engano, é do Vitor Marinho, esse livro. E aí depois tinha um outro, que não tão longe, do Medina, ele falava assim, a educação física cuida do corpo, resistência e mente. Mente entre aspas. Então, aí eu ouvia também algumas pessoas falarem sobre a crise da educação física, a crise na educação física. E aí, em 98, nós fomos reconhecidos como profissionais, mas aí passaram-se 12 anos aproximadamente, separaram a licenciatura, o bacharelado, eu sou formado em licenciatura plena, então agora como que eu sou reconhecido? Virou uma loucura. E agora eu consigo entender, ou melhor, eu fico inquieto ao pensar, educação física, nós somos uma ciência, nós temos ensino superior que nos gradua. Então, que nós somos ciência, isso é ponto pacífico. Mas somos da onde? Da saúde, da educação ou do esporte? Como é que isso funciona? Então, para isso é necessário a gente entender algumas coisas. E uma delas é, seja onde for, se você for do alto rendimento, se você estiver trabalhando no SUS, como o Fábio fala muito bem do SUS, e se você estiver trabalhando na escola, está pegando 3 pontos só, onde o profissional de educação física pode trabalhar no mundo inteiro, onde ele quiser, desde que ele trabalhe com o movimento humano. O movimento é o cerne da educação física. O que emana dele é a área de educação física. Eu tive um professor na graduação, que hoje eu tenho um prazer imenso de tê-lo, de poder chamar de amigo, amigo-irmão mesmo, que é o professor Rinaldo. E ele dizia o seguinte, mexeu e não doeu é com a educação física. Mexeu e doeu, vai para a fisioterapia. Mexeu e não doeu, vem para a gente, que é nosso. Então, eu vejo hoje, né? Hoje, pontualmente, no dia do profissional de educação física, um monte de homenagem, parabéns, profissional não sei o quê. E isso é muito bom, isso é magnífico. Pô, eu tenho um dia da minha profissão, dia 1º de setembro. Mas e os outros 365 dias? Como que as pessoas nos veem? Às vezes, na escola, nós somos o professor que é o cara fortão, é o cara que está pronto para tudo, é o parceirão de tudo mais e tal. E não é só isso. Nós pensamos. E esse fato de nós pensar, isso nos difere de muita gente. Por exemplo, durante a criação do sistema Confess-Cresce, nós passamos por algumas adaptações, e uma dessas adaptações foram os provisionados. Quem eram os provisionados? Eram aqueles sujeitos que, em algum momento da vida, comprovaram uma vivência, e essa vivência daria a ele o direito de, eu não vou usar a palavra ensinar, mas daria a ele o direito de passar adiante aqueles conhecimentos que ele tinha em um determinado contexto. Então, o cara jogou voleibol, por exemplo, a vida inteira, jogou 30 anos de vôlei. Ele está teoricamente apto ou praticamente apto a desenvolver atividades com crianças ou com outras pessoas daquela modalidade só. Então, associando essa questão da ciência da educação física com os pensamentos, é possível nós entendermos como essa pessoa ter limitadamente um conhecimento leigo.
no máximo, um conhecimento técnico. Por quê? O leigo pensa em eu acho que. O pensamento do leigo é eu acho que. Quando a gente fala em conhecimento técnico, por exemplo, nós estamos levando um passo a mais. Então, o técnico, ele pensa como? Eu tenho um problema. Então, eu passo desse ponto. Eu tenho um problema. O segundo pensamento é resolver o problema. E, geralmente, o como ele vai resolver o problema é automatizado na cabeça dele. Então, ele não pensa o problema. Ele identifica o problema e resolve. O dia que o que ele conhece não for suficiente para resolver aquele problema, ele entra numa fase de transição de pensamento. Essa fase de transição de pensamento, ele precisa fazer novas perguntas. Por exemplo, quando ocorreu esse problema? Por que ocorreu esse problema? Como ocorreu esse problema? E aí que é o grande barato que nós entramos como profissionais das ciências da educação física, que é, eu tenho um problema, eu sei como otimizar a resposta desse problema e, a partir de então, criar novas descobertas. E essa é a ideia do pensamento científico. Então, nós, da educação física, a gente precisa pensar nisso. De ver pontualmente qual é, nós precisamos encarar onde nós estamos. Né? Por exemplo, muita gente fala assim, isso é um conhecimento empírico, ou isso é empirismo e tal. O empirismo é extremamente válido. Não existe um manual da vida. Por exemplo, você vai encontrar na biblioteca da Faculdade de Educação Física, por exemplo, alguns livros escritos 1001 exercícios para tal modalidade, 1001 exercícios para basquete, 1001 exercícios para futebol, 1001 exercícios para um monte de coisa. Só que ele te dá o exercício. Ele não te fala quando usar esse exercício, com qual contexto você vai usar esse exercício, com qual atividade, com qual turma, em que situação. Não. Isso são receitas. E a vida não tem receita. Você precisa associar conhecimentos. Então, a hora que a gente pensa e classifica a educação física como ciência, algumas coisas racionalmente começam a aparecer. Como, por exemplo, a explicação do porquê e do como. Isso diferencia dos outros. Tá? Pensando nisso, a gente tem que entender que a educação física tem uma conotação tão magnífica em relação às outras ciências. E, por exemplo, existe uma separação da ciência em formal e factual. Pensando na ciência formal, a gente diz o seguinte: ciência formal, eu estou falando de matemática, eu estou falando de física, eu estou falando de questões de lógica, eu estou falando do que chamavam há um tempo atrás de ciências exatas. Né? Então, as ciências exatas são as ciências formais, onde não tem um meio termo. É pontual. Dificilmente o erro é admitido, né? Pensando assim. E aí tem as ciências factuais. Como seriam as ciências factuais? São aquelas relacionadas à natureza e aquelas relacionadas à sociedade. Então, pensando em natureza, nós estamos falando aí de química, nós estamos falando de biologia, nós estamos falando de botânica, nós estamos falando de ciências naturais. E a outra ciência factual são as sociais, que vem desde a antropologia até a economia. Então, mas se a gente parar para pensar, nós vamos perceber que todas essas ciências têm um cerne, têm um ponto em comum, né, que dá essa sustentação enquanto ciência, mas ela tem
parâmetros ou influências de outras tantas. Então, aí, pensando um pouco, né? Aonde está a educação física? Será que está na ciência factual ou será que está na ciência formal? Será que, se na factual, ela está nas ciências naturais ou uma ciência social? Né? Afinal de contas, nós temos antropologia na nossa grade curricular. Nós temos noção de direito quando a gente vai falar de doping, por exemplo. Nós temos noções de física quando eu vou falar de biomecânica, física pura. Então, o que acontece com a ciência? E aí, para a gente responder esse tipo de pergunta, nós temos que entender que, primeiro, o que seria o objetivo da educação física? Qual é o objetivo da educação física? Eu pensar assim, eu sou professor de educação, sou profissional de educação física. Qual é o meu objetivo profissional? Então, é uma coisa que não fica muito claro. Até desde quando o Medina fala para a gente que a educação física educa o corpo e mente, e quando o outro autor, que eu não lembro o nome agora, pergunta o que é educação física. É uma né? Eu costumo brincar, Xará, que para os alunos do primeiro semestre de educação física, se eu perguntar para ele o que é educação física, eles ficam um ano inteiro te falando o que é. Mas ainda naquela situação do leigo, né? Eu acho que é. E quanto mais você chega à frente, né? Você vai evoluindo no conceito de formação, mais complicado vai ficar para te dar essa resposta. Né? O que é educação física? Espera aí, educação física pontualmente é uma ciência. Acabou. Mas ciência de onde? Então, para isso, a gente precisava pensar. O objetivo básico da educação física é desenvolver capacidade de vivência e convivência do sujeito. Então, o primeiro objetivo da educação física, seja na escola, seja no campo, seja aonde for, é você desenvolver essa capacidade do indivíduo, do ser humano, de vivência e convivência. Então, quando eu penso em vivência e convivência, eu tenho que pensar que precisa de mais pessoas para isso acontecer. Mas antes de qualquer coisa, convivência, você consigo mesmo, com os colegas ou com os demais semelhantes, com o meio e com implementos. Material, equipamento, instrumento tecnológico, seja qual for. Um plus disso tudo é preparar esse cidadão para que ele tenha um aspecto cultural e depois dessa vivência e convivência, um estilo de vida ativo. Basicamente é isso. É muito tranquilo para fazer isso. Tá legal? Mas desde que fique claro no profissional de educação física que ele precisa ter isso como objetivo. Só que aí tem um problema muito sério. É que esse ser humano que está sendo influenciado pelo profissional de educação física, ele é complexo demais. Tem dia que ele não quer treinar, tem dia que a cama está mais gostosa que a academia, tem dia que o lanche é mais gostoso do que o exercício. E aí, nós, profissionais de educação física, a gente tem que saber fazer essa leitura, né? E entender o que ele quer, como ele quer e oferecer de uma maneira que ele aceite isso. Né? Então, o ser humano é muito complexo. E como se não bastasse o ser humano ser complexo, o profissional de educação física e a formação desse profissional também é tão complexa quanto. Né? Então, se a gente pensar na nossa formação, agora dividida, né? Licenciatura de um lado e bacharelado do outro, você sabe, Xará, que eu sou contra essa separação, mas fui voto vencido, então paciência, já está, vamos tocar e vamos fazer dar certo. Mas a hora que eu jogo para os meus alunos ou para os colegas essa separação e o que implica essa separação, levando em consideração a
a minha formação e a minha atuação profissional, a gente acaba vendo que 4 anos é muito pouco. E é muito pouco no sentido de eu preciso de uma formação muito mais ampla, porque eu preciso entender que eu posso atender um sujeito no pós-operatório até um cardiopata mal. Está mal, eu posso atendê-lo. Mas na formação, me falta isso. Na formação em licenciatura, os caras têm o mínimo de fisiologia, como se o sujeito que está na escola não fosse um metabolismo, um motor funcionando. No bacharelado, eu não tenho a disciplina didática, ou tenho muito pouco. Uma carga horária é muito baixa. E aí você vai fazer uma pesquisa nas academias e pergunta, por que você saiu da academia? O instrutor não me atendia. O instrutor não sabia me atender. Ou seja, o instrutor não tinha uma didática que aproximasse o profissional do cliente. E eu gosto de chamar de cliente porque eu acho que aluno é muito privado da escola. Né? Então, cliente é o seu cliente, o seu aluno te paga os honorários. Né? Então, essa formação ela está muito distante. E uma coisa que é interessante, o sujeito formado em licenciatura, ele é professor de educação física. Né? E o formado em bacharelado é o profissional de educação física. Como se isso fosse uma separação, tipo, separando a água do vinho. Né? Ou melhor, a água do óleo. É um. Então, eu só presto enquanto eu estou dentro do ambiente formal de ensino, que é a escola. E o outro só presta a hora que ele está fora da escola. É um território proibido para o bacharelado da escola. Ele não pode nem passar na calçada. Não é assim que funciona. A gente tem que ter uma ideia de que nós somos formados em educação física. Nós temos um conhecimento sobre esse corpo funcionando e sem dor que precisa mantê-lo sem dor e mantê-lo funcionando. Né? Só que a nossa formação não permite isso, não nos proporciona isso, e a nossa atuação limita isso. Né? Então, é interessante lembrar que na Lei 9696 de 98, dia 1º de setembro de 1998, foi criada a profissão Educação Física. Como você falou na palestra anterior, hoje tem na CBO, Profissional de Educação Física. Né? Só que é assim, nós temos alguns pormenores que essa mesma formação formam 2 profissionais. Né? Esses 2 profissionais, em muitos casos, têm uma formação extremamente parecida, mas em um determinado momento da formação separa e claramente desune esse profissional. Só que, junto com isso, existe uma coisa que o profissional de educação física conhece muito bem, existe uma especialização precoce. O cara não está formado, mas eu vejo as pessoas da licenciatura como pseudo-pedagogo. Que me perdoem o pessoal da pedagogia, mas pseudo-pedagogos. Os caras ficam endeusando certos autores que não são da educação física. Né? Então, como é que esses 2 profissionais poderiam atuar de uma melhor maneira? Sabendo, primeiro de tudo, tendo uma identidade verdadeira. Né? O meio que o cara está inserido, ele influencia muito no sujeito. É muito comum eu conversar com alguns colegas que estão na escola e parece que eu converso com os caras são pedagogos, os caras esquecem que foi profissional de educação física. E muitos colegas que eu converso na academia que parece que são nutricionistas.
Pô, isso é complicado. O cara quer falar de tanta coisa e aí ele acaba deixando passar, perde a identidade. Né? Então, é nesse sentido que é necessário um apelo para que os professores de educação física, os profissionais de educação física, os provisionados, que o CREF deu esse título de provisionado, que eles entendam que o sucesso de uma determinada profissão ela está na preparação continuada. Né? Eu tenho muitos alunos de pós-graduação que eles falam assim, pô, professor, eu quero fazer mestrado e doutorado. E a minha fala para os caras é, se você faça mestrado e doutorado, mas se você tiver a disposição e a disponibilidade de trabalhar com pesquisa e ensino superior, quer dizer. Se você tem essa disposição e essa disponibilidade, faça mestrado e doutorado, porque isso vai te tomar muito tempo. Agora, se a tua vontade é melhorar e atuar diretamente com o público, faça 300 especializações. Cada dia você vai aprender mais coisa. Se você, por exemplo, fizer uma especialização em fisiologia hoje e procurar uma outra especialização em fisiologia num outro lugar, a pegada é diferente, os professores são diferentes, podem te dizer a mesma coisa, mas de maneira diferente que vai mudar a tua vida. E você será um profissional melhor. Mestrado e doutorado te ensina a pesquisar e orientar a pesquisa. Mas a formação continuada é imprescindível. Por exemplo, eu terminei o doutorado em 2016, né? Mas me formei lá em 2001. Pô, olha só, foram 15 anos de distância. Nesses 15 anos vivi muita coisa da educação física. Mas hoje, sempre que eu posso, eu assisto cursos de colegas, eu faço curso, e não só ministro o curso, porque eu ouvi um colega falar e engrandece. E isso me torna melhor, para poder melhorar a vida de outra pessoa. Isso é sabedoria. Né? Ainda mais nesse momento que a gente está, que todo mundo tem muita informação. A todo momento. Informação é uma das coisas mais fáceis que tem para você adquirir. O Google está aí, ilimitado, você procura o que quiser e ele tem. Só que aí, nós vamos voltar lá no começo da minha fala, quando eu falei que o leigo e o técnico, ele acha que, o leigo, ele acha que, é igual o Google. Se eu te perguntar alguma coisa, você vai lá no Google e ele te dá a resposta pontual, mas ele não fala como usar aquela resposta, nem em seu benefício, e isso é conhecimento, quando você usa a informação em seu benefício, e muito menos sabedoria, que é você usar essa informação em benefício de todos, de quem está ao seu redor, né? Melhorar a comunidade. Então, voltando a esse papo, né? Quando Xará, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Se não, se deixar, eu vou Eu estou direto. a gente desenrola. Então, tá bom. Pensando pensando na lei, né? 9696 de 98, que deu a base legal para a nossa formação, foi preciso estabelecer a fundamentação moral da profissão e os aspectos que nortearam a profissão. O que um profissional de educação física pode e o que ele não pode. Como diz o Cortella, né? O que ele pode, mas não deve, o que ele deve, mas não pode, e o que ele pode e deve, mas não quer. Né? Então, dessa normalização, dessa normativa, apareceram 4 tópicos muito importantes. A educação física como sendo um direito de todos. Dentro disso, o que nós podemos pensar? É muito interessante quando a gente
quando a gente ouve algumas pessoas falando, principalmente profissionais profissionais de dentro da escola, né? Os professores. E aí é muito comum na sala dos professores alguém falar assim, olha, fulano, eu não vou passar fulano de ano porque ele não sabe as 4 operações básicas da matemática. Então, isso é notório. O sujeito não sabe soma, subtração, multiplicação e divisão, ele não vai para a série subsequente. A gente nunca ouve um profissional de educação física dizer assim, eu não vou passar esse aluno para o 6º ano porque o desenvolvimento motor dele não está adequado à idade cronológica. E por que isso acontece? Né? Por que nós não estamos preocupados com isso? Não que eu vou reprovar um menino porque ele não tem coordenação. Não é isso. Mas naquele ano do colégio ou da escola que ele está, existem capacidades relacionadas aos períodos sensíveis e às aptidões daquela determinada idade que ele tem que fazer, né? Mínimas para fazer. Então, isso falando no processo de crescimento e desenvolvimento, dá para a gente entender como a educação física nos direitos de todos. Depois, tem a educação física no Brasil. Quando houve essa lei, nós tivemos uma ideia de como funciona a educação física no Brasil. Pensando no processo histórico, nós vamos lá na Grécia Antiga, né, que foi o grande berço da educação física. Se bem que vem lá de antes, de bem antes, né? Mas nós temos na Grécia o grande berço. Então, pensando nisso, nós ganhamos algumas práticas culturais que veio para a gente. Nós adotamos isso como educação física, colocamos na escola e assim segue, né? Então, nós temos que entender por onde nós passamos, o que aconteceu antes de nós, né? Toda aquelas correntes de educacionais, de educação física, elas refletem hoje na gente, né? E junto com isso veio o Código de Ética de Educação Física, que nos rege até hoje, né? E isso nós precisamos levar sempre conosco. Ética acima de qualquer coisa. Não vale a pena discutir ética e moral aqui, porque não é o momento. Mas nós temos um código de ética, que infelizmente nem todos os profissionais nem sabem que tem. Olha que problema. E aí, aproveitando o momento, por ser um momento de live, né, que tem sido comum, principalmente durante esse período de pandemia, uma coisa que me preocupa muito, Xará, na educação física, é justamente a confirmação epistemológica da educação física, que é o que dá esse grande problema para nós, né? Aonde a gente está? Nós estamos na ciência da saúde, nós estamos na ciência da educação, nós estamos na ciência dos esportes. Isso é um cheque epistemológico. E são 3 perguntas, né, que a gente precisa fazer. Quem fala o que a gente ouve e quem escreve o que a gente lê, quem são essas pessoas? Essa pessoa conhece realmente a fundo o assunto? Essa pessoa é especialista? Eu não estou falando de especialista de quem fez especialização. Eu estou falando de especialista se ele já desenvolveu pesquisa sobre o tema, se ele sabe realmente desse tema com propriedade, ou será que esses profissionais, ou essas, não vou nem chamar de profissionais, ou essas pessoas que falam sobre a nossa área, e nessa hora de falar nossa, eu me orgulho demais em ter sido formado em licenciatura plena em educação física. Contrariando alguns que ainda estão num patamar de superioridade, politicamente falando, que nos chamavam de profissionais passos, né? Que trabalham na escola e fora da escola e não sabe fazer nenhum dos dois. Eu me orgulho disso, do que ser um pseudo-especialista recém-formado.
né? Porque aí, com essa quantidade de blogueiros e tudo mais, eu fico me perguntando, será que essas pessoas sabem mesmo o que ela está falando? Ou será que a hora que você aperta, começando a perguntar, por exemplo, eles vão chegar num momento de falar, porque sim, ou porque não, né? Então, essas pessoas, eles sabem realmente? Eles conhecem a fundo o assunto? É especialista comprovado? Desenvolveu pesquisa sobre o tema ou estão falando só o que os outros falaram? Né? É muito legal chegar e fazer uma apresentação ou fazer uma aula ou ministrar uma aula dizendo, segundo o artigo tal, tem que fazer assim, segundo o artigo... Peraí, meu amigo, o que você fez com isso? O que esse artigo te mostrou? Qual a conclusão que você chegou sobre isso? Ou você só está falando o que o outro fez? Né? Então, isso nós temos que tomar cuidado. E aí, Xará, pensando na resposta, né, da pergunta, educação física, ciência da saúde, da educação ou do esporte? A ciência da educação física é uma ciência. Né? Nós temos a graduação nela. E com ela, existe algum tempo atrás, estou terminando já, Xará, algum tempo atrás, a gente ouvia falar muito de interdisciplinaridade, né? Que é você juntar conhecimentos de outras disciplinas acadêmicas para formar o seu. Depois apareceu a transdisciplinaridade, que é quando você leva realmente conhecimentos concretos de uma disciplina para outras. Isso é muito bom, né? A multidisciplinaridade, que é quando você se encaixa em vários pontos, em várias disciplinas diferentes e desenvolve um trabalho muito bom. Só que aí, a educação física é um negócio tão complexo, mas tão complexo, que ela vem com uma ideia de cross-disciplinaridade. O que seria essa cross-disciplinaridade? Eu uso, eu me amparo e eu me situo em outras inúmeras ciências, mas eu sobressaio. Tá? Então, fica claro que quando eu falo saúde, educação e esporte, só a educação física está ali. Então, se nós pensarmos em ciências da saúde, eu vou pensar em medicina, biomedicina, farmácia, enfermagem, toda aquela turma de branco. Quando eu falo em ciências da educação, eu estou pensando em todos os professores. Tá? E quando eu falo em esporte, eu estou falando de equipe multidisciplinar. Né? De todo mundo que pode trabalhar no esporte. Estou falando desde o psicólogo até o técnico, propriamente dito, daquela modalidade. E o profissional de educação física é um cara tão sortudo que ele pode trabalhar com tudo isso. Mas que ele tenha em mente a principal ideia de um dos caras mais brilhantes que já habitou nesse planeta, que foi o tal do Einstein. Então, olha lá. Eu comecei falando de Medina, falei de Tubino, mas eu preciso terminar com Einstein, porque ele fala da teoria da relatividade. Então, a hora que o profissional de educação física perceber que a formação dele e a atuação dele é extremamente relativa, ele vai entender o que é essa cross-disciplinaridade e que a gente precisa tanto colocar em evidência na nossa área. Nós precisamos disso em evidência. Nós precisamos mostrar que nós estamos numa atuação e precisamos de uma formação que nos permita esse destaque frente às ciências da educação física. Né? Eu acho que eu teria... eu falo um dia inteiro sobre isso, deixar de tanto que eu gosto dessa área e dessa questão epistemológica mesmo, de entender o que é isso, o que é educação física. Então,
Agora mesmo, puta, ó, o cara chegou, Xará. O cara chegou. Brunão, seja bem-vindo, meu irmão. Xará, espero ter dado conta do recado. Quero te parabenizar grandemente pela iniciativa. Espero o ano que vem fazermos isso novamente e talvez de forma presencial, né? Se Deus quiser. Sim. Poxa, legal. Cara, a temática ela foi bem estruturada, ponto a ponto, né? Eu consegui montar todo esse brainstorm que você fez, né? Nessa visão cross que você acabou de nos dar essa grata informação. Eu, particularmente, né, nunca tinha ouvido falar sobre essa atuação cross do profissional educativo. Fico muito entusiasmado sabendo que essa intervenção cross, né, coloca, no final das contas, o profissional de educação física como o topo dessa cadeia, né, dessa cadeia processual. Quando você falou sobre preparação continuada, no SUS a gente utiliza um termo, um sinônimo chamado educação continuada, ou melhor, educação permanente. Então, a gente sempre vai estar permanecendo em constante atualização. E lá atrás, fala, quando você falou citou, né, alguns colegas autores, eu lembro sobre um livro que eu li do João Batista Freire, Educação Física de Corpo Inteiro, né? Ali, na sua fala, eu consegui extrair, né, daquela lembrança lá atrás, dos primórdios da graduação, o que realmente seria a educação física, né, de corpo inteiro, todos os seus aspectos biopsicossociais, que se falava com grande força naquela época, né? Que não era só o aspecto físico que importava, mas toda a sua parte biológica, sua essência social também. Então, não sou da pedagogia, né? Não tenho essa linhagem pedagógica, assim como você, eu também sou um dos últimos remanescentes da licenciatura plena, né? Assim como você também já tive a oportunidade de atuar dentro de sala de aula, e é aquilo que você bem disse, né? A gente vai se descobrindo, a gente vai se redesenhando, se remodelando e vendo aonde é que melhor a gente se encaixa. Hoje, o melhor que eu sei fazer é dentro do SUS, dando essa visibilidade, essa oportunidade para que os demais colegas que estão chegando também tenham essa possibilidade de atuar dentro do SUS, né? Então, eu assino embaixo, né? Concordo em gênero, número e grau, quando você diz que nós somos realmente nós estamos numa profissão altamente privilegiada e relativizada, né? Relativizada no sentido de que a gente pode estar atuando nesses três frontes, nesses três campos de batalha. E eu digo e reforço que é campo de batalha porque realmente não é fácil a gente se segurar, né? O meu início profissional foi do ambiente de academia de ginástica, né? E eu agradeço muito a oportunidade, a vivência de lá. Depois eu migrei para a escola e hoje eu estou dentro da saúde pública, né? Então, são campos de batalha assim, que a gente vai dioturnamente construindo a nossa identidade, e aqueles colegas que estão aqui nos assistindo, tenho certeza que também estão se descobrindo, se redesenhando, se remodelando em novas perspectivas de atuação do profissional de educação física. O Bruno está puxando nosso saco aqui, mas ele é suspeito em falar, porque a live palestra dele
na parte da manhã também foi sensacional. Então, a gente só tem a ganhar, né, com toda essa expertise aí que está rolando de manhã à tarde, e a gente também tem duas palestras incríveis na parte da noite aí, para finalizar esse dia, né, que você disse que formalmente é importantíssimo a gente ter esse reconhecimento como o Dia do Profissional de Educação Física. Mas e os outros 300 e tantos outros dias aí? Será que realmente a gente não merece ser lembrado todos os dias, o dia todo, por conta de todas esses benefícios que nós, profissionais de educação física, proporcionamos a todos os ciclos de vida, desde a criança, desde lá do recém-nascido, até a terceira idade, até o ciclo idoso propriamente dito. Xará, chegamos a 43 minutos do nosso bate-papo, né? Vou passar a palavra a você para, né, considerações. Caso surja alguma pergunta aí nesse interim, a gente responde a pergunta e considerações aí e os seus agradecimentos, se for o caso. Contigo. Como eu disse no começo, né, Xará, é muito bom poder falar com você, que nós temos aí uma amizade de alguns anos, né? E falar sobre educação física é muito bom. É muito bom falar quando quem está ouvindo está disposto realmente a ouvir, né? Isso é maravilhoso. E esse tema, né? Esse tema de questão da ciência mesmo, da educação física, me surgiu um dia que uma professora de epistemologia falou sobre a crise da educação física. E eu ainda, isso no doutorado já, e eu trabalhava numa instituição e eu comecei a perguntar para os colegas, né? E a crise da educação física? E a resposta foi praticamente unânime. Não, nós não temos problema, não tem crise. Eu falei, pô, peraí, então eu não estou entendendo crise. Porque se eu trabalho numa área que não tem problema, eu posso criar uma religião. Minha área deixa de ser ciência e cria religião. E não é. A educação física não é uma igrejinha. Não, nós temos muitos problemas para resolver. E talvez, se eu conseguir resolver um, está ótimo. Mas o que eu puder deixar de subsídio para quem está vindo resolver todos esses outros, eu fico mais feliz ainda. Então, é muito gostoso falar da educação física, falar da nossa área, falar do que eu domino um pouquinho. Então, é muito bom. E trabalhar com isso é bom. E trabalhar junto com amigos é melhor ainda. Né? Certeza. É uma pena que eu não possa assistir as palestras live de hoje à noite, porque eu estou em aula, mas eu tenho certeza que é magnífico, será maravilhoso. O professor Lúcio, fantástico. Então, e aqui me despeço, mas deixo a certeza absoluta, Charade, que sempre que você tiver alguma ideia dessa, eu estou sempre junto. É sempre muito bom poder trabalhar contigo. Né? E, essas outras feras aí, né? O Bruno é um caso à parte. O Bruno é um maluco da educação física. Para mim, o cara que escreve com as duas mãos é maluco. Mas talvez, se não é, o cara que mais manja de fisiologia que eu conheço. Bacana. O cara é fantástico. Né? Então, é um grande irmão que eu tenho, grande amigo, parceiraço para todas as horas. E, como eu disse, trabalhar com o que a gente gosta é muito bom. Junto com os amigos, então, fica melhor ainda. Xará, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez contigo. Muito obrigado e parabéns pelo evento, parabéns pelas iniciativas e principalmente pelo trabalho que vem desenvolvendo no SUS e por ser esse grande profissional que é.
Ô, Xará, antes de eu agradecer aí a tua participação, chegou um comentário aqui, Elias Dulcineia. É uma pena que a escola, enquanto direção e professores, não saibam o quanto o professor de educação física é um grande parceiro na resolução dos problemas que surgem, principalmente com os alunos, realmente, né? Se soubesse a importância que tem um profissional, professor de educação física em ambiente escolar, para uma série de questões, principalmente o processo de alfabetização, o olhar seria outro. Não só aquele, tá com aula, não faltou professor, chama lá o professor de educação física para dar conta, né? Isso aí, olha, eu vou dizer um negócio, viu? E a gente tem propriedade já por um longo tempo, né? A última participação minha na escola, infelizmente, não foi das melhores, mas é um relato de experiência que vale a pena a gente estar aqui, né? Eu fui chamado 2 vezes, Bruno, na diretoria, em toda a minha vida profissional, né? E foi exatamente nessa escola onde eu pedi as contas. No primeiro momento, a diretora me chamou e falou assim, professor, não dá para fazer a sua aula assim, sem transpirar muito? Falei assim, mas diretora, mas por que isso? Não, é porque os alunos estão indo muito suado para dentro da sala e as professoras estão reclamando. E, ó, não dá não. Então, tá bom, professor. Aí eu tirei as costas e fui embora, né? Aí, uma escola tipicamente, né, de periferia, sem quadra, eu tinha um corredor, estava chovendo, isso é outro episódio. Aí eu vou para o pátio, né? O pátio, a todas as janelas da sala voltadas para o pátio. Então você imagina, né? Eu trabalhando com bola, né? Ali de forma bem cautelosa, mas todas as janelas das salas voltadas para o pátio. E aí passa uma professora a todo vapor direto para a diretoria. Eu falei, Ih, vai sobrar para mim de novo, né? Aí a diretora apareceu no início do corredor, só fez o sinalzinho assim, parecendo sei lá o quê. Falei, Ih, vai sobrar. Professor, dá para fazer menos barulho? Aí quando ela terminou essa frase, Xará, menos barulho, pá! Ou seja, uma bola quebrou o vidro na sala da professora que reclamou. Mas eu praticamente encostei, tirei meu chapéu e falei assim, não posso transpirar com os alunos, não posso fazer barulho, então não precisa de professor de educação física na escola. Eu me retiro, porque eu não sei de outra forma assim. Então, hoje a gente pode, com bastante certeza, né, dizer o tamanho, a grandeza que é o professor de educação física dentro da escola, e eu abomino aqueles coordenadores ou diretores que usam a aula de educação física como escape, ou até mesmo como repreensão. Ah, você não ficou, não fez silêncio dentro da sala, você não vai para a aula de educação física. Mas o que o professor de educação física tem a ver com a indisciplina dentro de sala ali daquele aluno, né? Então, misturam-se muitas coisas, existem muitos rótulos, a descrição do professor dentro da escola ainda não está bem clara para muitos, em muitos ambientes, né? A gente vai aí colhendo esses relatos de experiência, na certeza de que ou é a instituição que fornece o professor de educação física, ou são os nossos próprios colegas que denigrem a própria imagem, né? Xará, muito obrigado por ter aceito de bate-pronto esse convite, tá? Além do meu colega de profissão, que é meu irmão, né? A gente começou lá atrás, né? A gente conheceu lá no futsal, na arbitragem, e pelas andanças aí a gente acabou se reencontrando novamente. Fico muito feliz mesmo, né? Desse reencontro aí que só vem a somar, né? De
Cortou, Xará. Assistindo a palestra número 5 do professor Lúcio Marques, que falará sobre gestão de carreiras do profissional de educação física. Xará, sucesso aí na empreitada. Vamos que vamos. Obrigado. Manda um abraço para o Lúcio e diz para ele que, infelizmente ou felizmente, estarei em aula, então não vou poder assistir a fala dele, mas deixa um grande abraço para ele aí. Joia. Xará, Grande abraço. Até a próxima. Obrigado aí por acompanhar. Até às 20 horas. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.